amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos aqui pelo Singular Ângulo para discutir mais um tópico aqui que tem a cara aí dos nossos grandes vestibulares. Meu nome é Marcelo Corrêa e eu coloquei lá no nosso Facebook uma matéria da Folha de São Paulo que fala, né, da ONU chegando aí aos seus 75 anos de existência, né, e que hoje ela teria pela frente aí dois grandes embates, né, a pandemia e a rivalidade crescente Estados Unidos-China, algo que nos faz lembrar aí a própria Guerra Fria. Bem, bom, então, inicialmente, eu acho que cabe, né, lembrar que são 75 anos, como eu já disse, né, da criação da ONU lá em 45, pós-Segunda Guerra, com o intuito de substituir a Liga das Nações, né, que foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial e, basicamente, a proposta da ONU em substituição à Liga das Nações é zelar pela paz, promover o desenvolvimento, a igualdade e outros tantos temas, né? A sede inicial era em Genebra, né, onde era inclusive a sede da Liga das Nações, só que no início dos anos 50, né, temos a finalização do projeto da nova sede, que é a de Nova York. Então, hoje, se nós olharmos assim, os dois organismos mais importantes, né, das Nações Unidas, seria a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Estes funcionam em Nova York, né? A ideia é ter em Nova York, ter em Manhattan o quarteirão, né, onde a ONU então se localiza, seria ali um território internacional, né? Agora, é evidente que para pisar ali já parte do pressuposto de ter um visto para a entrada no território americano. Então, perde um pouco dessa neutralidade, suposta neutralidade. Já a característica da Suíça, né? Lembrando que a Suíça era sede da ONU, né, e ao mesmo tempo não pertencia à organização. A Suíça sempre teve a característica, né, de ser um país neutro, e inclusive isso é o que dá força ao seu mercado financeiro, a neutralidade, digamos, em caso de guerra, os dois envolvidos, se supostamente um deles possa ter grana em um banco suíço, calma, não se preocupa, porque a Suíça não se posiciona frente a qualquer conflito, né? Então a Suíça sempre teve essa característica, sempre quis transmitir essa postura neutra, né, com relação a qualquer tipo de embate. Então seria um local perfeito, né, para sediar as Nações Unidas. Mas devido à força, pressão americana, esses dois organismos, sobretudo, acabaram sendo transferidos para lá. E foi lá, né, que aconteceu hoje, dia 22 de setembro, foi oficialmente, né, feita a abertura da Assembleia Geral, como todo ano, em torno aí do dia 20 de setembro, ocorre. Tem uma tradição que é o Brasil fazer a abertura, né? Lógico, primeiro tem o secretário-geral das Nações Unidas, que tem a sua fala, depois vem aquele que preside a Assembleia, né, Geral. Agora, o primeiro representante, o primeiro chefe de Estado a falar, por uma tradição que vem desde 47, é o Brasil. Esse ano, um pouco diferente, né? Não ocorreu o evento, né, a presença dos chefes de Estado. Então, o combinado é que aqueles que se interessassem enviariam um vídeo, né, e a apresentação se deu desta forma, não é isso? O secretário-geral, ele foi claro na sua fala inicial, né? Ele disse que temos que escutar a ciência e menos o populismo. Seria interessante se fosse ali um evento presencial, com certeza a imprensa iria focar no Trump e talvez no Bolsonaro. Mas não tendo a presença dos chefes de Estado, acaba tirando um pouco desse brilho, dessa característica que é própria dos eventos, né? Então, como ele disse, temos que focar mais na ciência, menos no populismo. Temos que evitar uma nova Guerra Fria, Estados Unidos-China.
né? Temos que trazer a ONU para os dias de hoje. A ONU não pode ficar vivendo do passado, né? Daquele contexto bipolar. Temos novas, né? Novas realidades aí, mas, né? Sempre com muita dificuldade. O presidente Bolsonaro, né, como combinado, e já disse, enviou o vídeo, um vídeo que não dá para saber o que isso acrescenta, para variar, ele falou das mais diferentes coisas, falou em cloroquina, falou que existe, né, um conluio, um movimento internacional para destruir a imagem do Brasil, falou que a Amazônia não pega fogo, que é úmida e que o fogo é usado pelos indígenas, pelos caboclos, né, na lavoura de subsistência. Né? Bom, deixou claro ali o apoio aos Estados Unidos, criticou a Venezuela, elogiou Israel. Basicamente, ele fez ali uma prévia para quem vem mais tarde, quem vem na sequência. Como sempre, na sequência vem aquele que preside, o país sede. Então, veio na sequência um discurso muito agressivo, né, culpando a China pelo coronavírus, a China que não tomou o devido cuidado para isolar a área e permitiu voos e que assim o vírus se espalhou. Né? Falou que a China polui o dobro que os Estados Unidos, falou em plástico lançado nos oceanos, né? Disse que a ONU e a OMS têm que fazer alguma coisa para punir a China pelas consequências da pandemia. Né? É que o Trump ele não defende o projeto da ONU, o projeto, né, que é o multilateralismo, que é a busca de acordos globais. A proposta dele são os acordos bilaterais. Me interessa, te interessa, o mundo pouco importa. Né? Então ele focou aí na China, porque em campanha, né, fez um discurso bem pró a sua campanha, que ocorre em menos de 50 dias as eleições. E ele tem lá um eleitorado que tem isso em mente, né? Que eu não tenho emprego porque os chineses roubaram nossos empregos. Pô, peraí, as empresas americanas lucram muito, né? Tendo seus produtos fabricados em solo chinês. Mas isso traz votos. Então, foi, se não a pior, uma das piores aberturas aí da Assembleia Geral da ONU, esses discursos vagos, né? Discursos que, do mesmo jeito que o Bolsonaro falou para o eleitorado aqui no Brasil, o Trump também falou, né? Acaba que não tem a verdadeira finalidade. Muito diferente dos dois primeiros, né? Quando Xi Jinping, quando o líder chinês falou, ele falou de uma forma, né, muito mais sensata, né? Nas palavras dele, o vírus será derrotado e a humanidade vencerá essa batalha. Né? Não acusou ninguém, né? Ele criticou a politização que existe, né, em torno do coronavírus, da busca pela vacina, da busca de um culpado. Né? E ele acabou, né, lembrando, né, é evidente, ele que governa ali com punhos de ferro, o Partido Comunista, né, que governa a China há mais de 70 anos e que não aceita nenhum tipo de crítica, perante o mundo, ele fala de uma forma muito mais sensata, deixa claro que a China não objetiva se tornar a maior economia do mundo, né, mas que isso é algo que está acontecendo naturalmente. É o desafio da economia chinesa, não pode parar de crescer. Né? Agora, já o Trump naquele discurso de ódio. Mas, como eu disse, um discurso dele foi tomado por esse quase não foi discurso, foi uma campanha para ter mais votos. Bom, essa sessão, né, dos 75 anos da ONU, acho que entra para a história não pelos 75, mas sim por ter o discurso, né, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, Bolsonaro e Trump, que são críticos da organização. Eles afirmam que existe um tal de globalismo. Né? O que seria esse globalismo? Como se a ONU, né, quisesse diminuir o peso
né, o papel dos chefes de Estado, quisesse ela, né, uma espécie de ingerência, ela interferir em questões internas. O nosso chefe do Itamaraty, das Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo, né, ele fala claramente que o aquecimento global é uma farsa criada por aqueles que querem frear o capitalismo, né? Bom, como chegaram a falar que a pandemia também era uma farsa, o Trump elogiou o trabalho feito no combate à pandemia. Até ontem estava ainda indicando a cloroquina. Aqui ainda existe a possibilidade do governo voltar a recomendar o uso da cloroquina, que o mundo esqueceu. Então, como eu disse lá no começo, mais ciência, menos ideologia, menos fanatismo, populismo, né? Mas tendo esses dois nas falas iniciais, né, fica muito triste, assim, muito triste para a própria organização. Né? Uma organização de 75 anos que, não sei se foi graças a ela que não teve a Terceira Guerra Mundial, mas com certeza teve um papel importante para que isso não acontecesse. Né? E agora você vê as duas falas. É verdade que a fala inicial, a nossa, poucos dão atenção, mas a fala dos Estados Unidos, né? E o comportamento, né? Ele, que já determinou que o país se afastasse da Unesco, agora da OMS, por determinação do Trump. Então ele questiona o quanto o país colabora, os americanos são os maiores financiadores da ONU, e diz ele que a ONU hoje defende muito mais os interesses chineses. Né? Quer dizer, o discurso dele é um discurso sempre voltado para o eleitorado. Então a organização em si perde muito com isso. Curiosamente, um assunto que é extremamente pertinente para o futuro da organização, né, não apareceu. Né? A ONU ela foi criada num determinado contexto, pós-Segunda Guerra, né? Os grandes vitoriosos, os aliados, né, e a China, eles assumiram os postos mais importantes, que são as 5 cadeiras permanentes, né, do Conselho de Segurança. E, embora o Conselho seja formado por 15, são eles, só os 5, que são permanentes e têm o chamado poder de veto. Né? E ali são tomadas as mais importantes decisões. E está mais do que na hora de ter uma ampliação desse número de países com direito ao veto. Né? Vamos lembrar, Estados Unidos, União Soviética. Quem ficou com a cadeira soviética foi a Rússia. Né? Então, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e a China. São eles. O mundo mudou bastante. O mundo dos anos 90 para cá, né, do fim da Guerra Fria, da desintegração da União Soviética, o mundo deste século, o surgimento dos chamados emergentes. Né? Vamos lembrar que durante um tempo, não vou falar que os 8 anos do governo Lula, mas durante uma boa parte desse tempo, o Lula pressionava, de certo modo, a ONU e contava com o apoio de vários países para uma reforma do Conselho. Claro que essa reforma é muito complexa. O Japão teria todo o direito a uma cadeira, Japão, Alemanha, Índia, e sabemos da recusa de muitos países quando você fala da entrada de um desses. É mais do que óbvio a necessidade de um país que represente o mundo muçulmano, o mundo árabe, não só árabe, né, mas a comunidade muçulmana. Né? Mas pelo menos naquela época nós tínhamos uma projeção, né? Nós tínhamos o apoio, né, americano, por exemplo, ao nosso ingresso. É que só o nosso ingresso não seria possível, né? Junto com o Brasil, certamente outros países iriam entrar. E, por exemplo, muitos acham que a Alemanha, pelo que fez, né, óbvio, lá na Segunda Guerra, não deveria entrar e tão cedo, muito menos. É claro que o Japão, haveria a recusa imediata da China, que não aceita também. Então, é uma coisa complexa. Mas, quer dizer, há a necessidade. Então, esse evento ele é feito para isso, para discutir o futuro, né? A problemática atual, para discutir a própria organização, o futuro da organização.
tá? E não fazer campanha, como nós vimos. A fala da China, por enquanto, parece ser a fala mais sensata, né? Que focou no mundo, focou na pandemia, e não em ficar apontando o dedo para um ou outro culpado. Bom, por fim, infelizmente era para ser um grande evento. É óbvio que a pandemia e a não presença física, né, dos chefes de Estado acabou que tirou um pouco o brilho, e acabaram ocorrendo essas falas mais voltadas para o público interno do que uma discussão para o próprio mundo, para poder trazer a ONU, digamos, para a realidade atual. A ONU tem que se desvencilhar daquele passado, quando ela surgiu, do mundo bipolar e tal, e entender esse mundo, né, de uma outra complexidade que vivemos. Então, o Antônio Guterres, o português, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, vai ter muito trabalho, porque não importa se vai ser o Trump ou o Joe Biden. Embora o partido do Joe Biden, o Partido Democrata, tenha uma postura de maior valorização desse tipo de instituição, mas quem estiver lá vai querer manter a economia americana em primeiro lugar. E a ascensão chinesa, claro que cria esse clima tenso, embora, né, vimos lá toda a serenidade da fala do líder chinês, Xi Jinping, mas, óbvio, é a função dele mostrar a sua liderança. Então, se você pensa na imagem que um chefe de Estado transmite, olhar o discurso do Trump e o discurso do Xi Jinping, parece ali uma completa inversão de falas, de postura. Mas é isso que vamos ter aí pela frente, né? Então, vida longa para essa instituição, e que ela consiga, né, acompanhar essas mudanças todas. Digamos que ela já está atrasada, né? Aquele negócio de estamos olhando mais para o retrovisor do que olhando para frente, né? Ela tem que correr e se inserir nesse novo contexto. Mas é assim que vamos superando essas dificuldades. Então, qualquer coisa, aciona lá pelo Facebook, vamos conversando. Até a próxima oportunidade.